pessoal, eu sou Juliana Penhorati, artesã parceira da Círculo, e nessa aula eu vou te ensinar a fazer essa gingerbread fofinha aqui, ó, feita com fio amigurumi brilho da Círculo. Bom, os materiais que a gente vai usar é o amigurumi brilho na cor 7625 castanha, o amigurumi 8001 brilho, que é o branco, o 3528 também do fio amigurumi brilho, que é o carmim, e o amigurumi brilho verde, que é o 5767, que é o verde bandeira. Eu vou usar agulha 2,5 milímetros, vamos precisar de marcador de pontos, agulha de tapeçaria e olho de segurança tamanho 8 milímetros. E vamos usar também o enchimento. A gente vai começar fazendo a perna da biscoitinha. Vamos começar aqui, ó, com o anel mágico, e dentro do anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o anel mágico, e na próxima carreira a gente vai fazer 6 aumentos. Então, fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador de pontos, e vou fazer aumento em todo mundo, ou seja, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Lá no final da carreira, a gente fica com 12 pontos. Agora, da carreira 3 até a carreira 10, não tem mais aumento, tá? São todas carreiras com 12 pontos. Então, é só fazer ponto sobre ponto nas próximas carreiras. Então, até a carreira 10 ficou assim, a gente coloca um pouquinho de enchimento, só até a metade, porque o corpinho dela é diferente, tá? Então, a gente vai fazer de um jeitinho diferente esse corpo, coloca um pouquinho de enchimento até a metade, e a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dobrar essa última carreira, então a carreira está assim, a gente achata essa carreira e a gente fecha com pontos baixos, ó. Então, eu inseri a agulha no primeiro ponto da carreira, inseri a agulha no último ponto da carreira, ó, atravessei esses 2 pontos e faço um ponto baixo, tá? Vou pro próximo ponto aqui da frente, pego o próximo ponto lá de trás, atravesso os 2, ó, e aí faço um ponto baixo, tá? E aqui eu fecho com 6 pontos. Aqui tem que ter 6 pontos, tá? Então, a gente terminou a carreira com 12, a gente fecha, fica com 6, porque a gente tá juntando um lado com o outro. Posso cortar o fio, puxar, e agora a gente vai, ó, pra facilitar depois, a gente já vai esconder este fiozinho aqui que a gente cortou, pra depois ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, ó, tô escondendo o fiozinho aqui atrás, passo por algumas alcinhas e já posso cortar bem rente aqui, ó. Agora, a gente vai fazer um detalhe aqui, ó, que é um bordadinho na perninha, pra ficar como se fosse o glacê aplicado à perna do biscoito. Então, eu peguei meu fio branco aqui, que é o 8001, também brilho, e vou fazer um bordadinho simples aqui, ó, na carreira 3, na carreira 4. Então, eu vou colocar meu fio em qualquer lugar aqui. Vou colocar em um ponto da carreira 4, né, entre a carreira 4 e a carreira 5, e vou fazer zigue-zagues, ó. Então, desci aqui na diagonal, volto na diagonal, e eu vou fazendo isso na carreira toda pra ficar um zigue-zague. Então, pode ser aqui, ó, então, o fio tá aqui, eu ando 3 carreiras pra cá, 3 pontos pro lado, e aí prendo o fio pra fazer o zigue-zague. Tô terminando aqui o zigue-zague, ó, levo meu fio lá junto pro fio do começo, né, ó, tá vendo? Então, ficou um zigue-zague na perna toda. Vou dar um nozinho nesse fio e vou colocar dentro do amigurumi. Ó, já tenho aqui as 2 pernas prontas, agora a gente vai começar a fazer o corpo. Para começar o corpo, a gente vai começar fazendo 2 correntinhas, então, é um jeitinho diferente de fazer, então, tem que prestar um pouquinho de atenção nessa primeira carreira, tá, ó? Então, eu fiz uma correntinha, 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui na perna, a gente fechou a perna aqui, ó, com 6 pontos, certo? Eu vou colocar a agulha na alça da frente desses 6 pontos aqui da perna, tá? Somente na alça da frente. E vou fazer aqui um ponto para cada ponto que tem na perna, ou seja, eu vou fazer 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e
o último pontinho aqui. Então, vai contando para não perder a quantidade de pontos, para não dar erro na quantidade de pontos da carreira, tá? Ó. Então, a gente fica assim, ó, 2 correntinhas para cá e 6 pontos na primeira perna. Vou já direto na segunda perna e faço também 6 pontos baixos, pegando só na alcinha da frente, tá? A gente já vai usar a alcinha de trás. Então, aqui, ó, só pegando na alça da frente. Então, são 6 pontos também. E o último pontinho aqui, é importante contar para não esquecer esse último ponto, tá? Vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho aqui, ó. Vou pular uma correntinha. Vou na correntinha seguinte e faço um ponto baixo nela. E faço um ponto baixo na próxima correntinha também. E aí, ficou assim, ó. Então, eu tenho 2 correntinhas do lado de cá e 2 pontos baixos do lado de cá. Agora, eu vou fazer os pontos pegando na alça que sobrou da perna, tá vendo? Então, a gente usou uma alça só para fazer a frente. Agora, a gente vai usar a outra alça para fazer, continuar aqui fazer o corpo, tá? Então, eu vou fazer 6 pontos baixos em uma perna e 6 pontos baixos na outra perna. Agora, eu vou já para outra perna. E aí, tenho que fazer 6 pontos baixos aqui, pegando na alcinha que sobrou da perna. Então, o que a gente tá fazendo é como se fosse a sainha da biscoitinha de gengibre, tá? E aqui o último. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos naquelas correntinhas que a gente fez lá do começo, tá? Então, coloca a agulha em uma das alças da correntinha, faz um ponto baixo. E na última aqui também faz um ponto baixo. A gente termina essa carreira com 32 pontos, tá? Então, são, ó, 2 correntinhas aqui, 6 pontos numa perna, 6 pontos na outra, 6 correntinhas aqui. Ó, 2 correntinhas aqui no final. Virei, 2 pontos do lado de cá, 6 pontos numa perna, 6 pontos na outra perna e 2 pontos aqui no final. A gente fica com 32 pontos, tá? Na próxima carreira, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto. Então, o primeiro ponto aqui, ó, é a correntinha que a gente fez para começar o trabalho. Então, a gente começa por aqui. É só fazer ponto sobre ponto agora. Na terceira carreira do corpo, a gente vai fazer 14 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, tá? Para ficar com 30 pontos no final. Então, aqui é só repetir 14 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Agora, na quarta carreira do corpo, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não tem diminuição. Então, a gente termina essa carreira com 30 pontos também. Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 28 pontos lá no final. Então, até a quinta carreira ficou assim. Na sexta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não tem diminuição. Então, a gente termina essa carreira também com 28 pontos. Agora, na carreira 7, a gente vai fazer 12 pontos e uma diminuição por 2 vezes. E a gente termina essa carreira com 26 pontos. Agora, na carreira 8, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente termina essa carreira também com 26 pontos. Agora, aqui, ó, na carreira 9, então, tá ficando assim o corpinho, ó. Então, a gente tá diminuindo para chegar lá no pescocinho. Então, na carreira 9, a gente vai fazer 11 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 10, a gente vai fazer 10 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 22 pontos no final da carreira. Na carreira 11, a gente vai fazer 9 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 20 pontos nessa carreira. Então, é só repetir 9 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Agora, na carreira 12, a gente vai fazer 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar 18 pontos nessa carreira. Então, 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para ficar com 18 lá no final. Agora, na carreira 12, a gente vai fazer 8 pontos e uma diminuição por 2 vezes nessa carreira, para a gente ficar com 18 pontos. Agora, aqui na carreira 13, a gente vai fazer ponto sobre ponto, então, a gente tem que fazer 18 pontos baixos nessa carreira, e a gente fica com 18 pontos lá no final.
Agora, na carreira 14, a gente já terminou o corpo e na carreira 14 a gente começa a cabeça, tá? Então, a gente vai começar a aumentar aqui. Então, na carreira 14, vocês vão fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes nessa carreira, para a gente ficar com 24 pontos. Agora, na carreira 15, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. E lá no final, a gente vai ficar com 30 pontos. Então, é só repetir 3 pontos e uma diminuição até chegar lá no final. Agora, a carreira 16 é a última carreira de aumento. A gente vai fazer 4 pontos e um aumento por 6 vezes, para a gente ficar com 36 pontos lá no final da carreira. Agora, ó, da carreira 17 até a carreira 24, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não tem mais aumento, tá? Então, é a parte reta da cabeça, então é só fazer sem aumentar mais nada. Então, todas as carreiras vão ficar com 36 pontos. Chegando aqui no final da carreira 24, o último ponto, eu começo aqui com o 7625 e eu vou trocar para o 8001, tá? Então, eu comecei o ponto com o marrom, agora já coloquei aqui, ó, finalizei o ponto com o branco e vou fazer uma carreira de 36 pontos pegando somente na alcinha de trás do ponto. Então, eu também vou ter 36 pontos aqui, porém pegando na alça de trás do ponto. Ó. Então, deixa essa alça livre para a gente fazer o glacê escorrendo da cabeça. Então, quando termina a carreira 25, fica assim. Vou colocar os olhinhos de segurança entre a carreira 19 e carreira 20, com 7 pontos de distância entre eles, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, vou colocar os olhos aqui, ó. E agora é só a gente colocar a trava de segurança. Então, viro aqui, ó, e aí vou encaixar a trava de segurança e a outra trava de segurança. Já pode colocar um pouco de enchimento, ó. E aí, a próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 30 pontos nessa carreira. Agora, na carreira 27, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e a gente termina essa carreira com 24 pontos, tá? Já pode colocar enchimento no corpo, e a hora que eu terminar essa carreira, já vou colocar enchimento na cabeça também. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer mais diminuições, e a sequência é de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar com 18 pontos lá no final. Quando for colocar enchimento, não pode esquecer de garantir que o enchimento chegue aqui na parte de baixo do corpo e preencha bem todos os espaços da cabeça para ficar com o formato bem direitinho, tá? Então, eu tô colocando um pouquinho mais de enchimento para a gente fazer a penúltima carreira já da Gingerbread. E na próxima carreira, a sequência que a gente vai fazer é de 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, e a gente fica com 12 pontos lá no final da carreira. Então, fiz um ponto baixo aqui, no próximo eu faço uma diminuição e sigo essa sequência até o final. 1 ponto baixo e uma diminuição. E na última carreira, a gente vai fazer diminuição aqui em todos os pontos. Então, são 6 diminuições para chegar no final da carreira com 6 pontos baixos. Terminei aqui a última carreira, cortei o fio, vou puxar. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o falso anel mágico. Então, coloquei aqui na minha agulha e agora eu vou passar na alça da frente dos 6 últimos pontos aqui feitos e dou uma puxadinha, ó. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui. Então, puxa para ficar bem fechadinho. Levo o fio aqui pro meu meio, aqui, ó. Dou um nozinho e coloco de volta no meio do anel mágico, ó. E aí, a gente tem esse resultado aqui, ó, fica bem fechadinho fazendo dessa forma. Eu já posso cortar o fio. Agora que a gente terminou o corpo, a gente vai fazer o babadinho aqui do glacê da Gingerbread. E para isso, a gente vai usar a alça que sobrou daquela carreira que a gente trabalhou pegando somente na alça de trás, tá? Então, vocês vão inserir a agulha, ó, virei de ponta cabeça o corpinho. Insere a agulha na alça que sobrou.
prende o fio com uma correntinha e aí a gente vai fazer a seguinte sequência de pontos, ó. Um ponto baixo, no ponto seguinte, um meio ponto alto, ó, então lacei o fio, coloco na alça seguinte, trago a laçada, ó, fiquei com 3 laços e fecho os 3. Na próxima alça, a gente vai fazer um ponto alto, então trouxe a laçada, laça, tira 2, laça, tira 2. Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto aqui, ó, junto com um ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto, ou seja, no mesmo ponto aqui, eu tenho ponto alto, correntinha e ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um meio ponto alto, então vocês podem ver que eu já tô escondendo o fio aqui para arrematar, tá? Então, aqui, ó, um meio ponto alto, no próximo ponto, um ponto baixo, e no ponto seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. E aí, o babadinho vai ficar com esse formatinho aqui, ó, tá? A gente agora tem que repetir esses pontos aqui por mais 5 vezes aqui em toda a carreira para ficar vários babadinhos aqui. Então, é só repetir essa mesma sequência de pontos. Quando chegar aqui no final, faz um ponto baixíssimo junto com o primeiro ponto baixo feito e já pode cortar o fio para arrematar. E aí, o resultado fica assim, ó. Vou dar um nozinho aqui no fio e colocar para dentro do amigurumi. E aí, o glacê fica assim, ó. Agora, ó, com sobras do fio 3077, que é o quartzo, eu vou fazer aqui um bordadinho da bochecha. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma carreira abaixo do olho e vou passar por 2 pontos, ó. Então, passei uma vez, vou passar mais uma vez e já vou levar lá para o outro lado pra gente fazer a outra bochechinha, ó. Então, fica assim, e aí vou passar do lado de cá também. Vou levar o meu fio lá pro comecinho, para dar um nozinho e esconder dentro do amigurumi. Agora, com o fio rubi preto, eu vou fazer o bordadinho da boca. Então, coloco a agulha no meu amigurumi, faço a boquinha centralizada entre os olhos. Como se fosse a letra U. Prendo o meu fio aqui e posso juntar o fiozinho do começo com o fiozinho do final, dar um nozinho e aí a boquinha fica pronta. Para fazer o bracinho, a gente repete exatamente a mesma receita da perninha. Porém, na perninha a gente fez até a carreira 10, aqui a gente vai fazer até a carreira 6 e fechar também com pontos baixos aqui para ficar assim, tá? Aqui eu deixei fio pra gente costurar no corpinho. Então, deixa uma quantidade de fio suficiente pra gente costurar. Então, basta posicionar aqui, ó, na lateral do corpo e costurar esses pontos todos aqui do braço no corpinho. Então, ó, meu fio veio aqui do braço, eu coloquei lá no corpo, passando por baixo das 2 alcinhas e prendi agora o braço no corpo. E aí, eu vou prendendo todos os pontos no corpo. Agora que costurei todos os pontos, ó, ficou assim o bracinho, eu vou dar um nó aqui em um dos fios da costura e já posso colocar o fio para dentro do amigurumi. Agora é só costurar o outro bracinho. Pra gente fazer o lacinho, eu vou usar o fio amigurumi brilho na cor 3528 e a gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 2 correntinhas aqui, faço 2 pontos altos, então, fiz o primeiro, fiz o segundo, faço 2 correntinhas e prendo dentro do anel mágico com um ponto baixíssimo. E aí, a gente já tem o primeiro lado aqui do laço. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas novamente e prendo com ponto baixíssimo dentro do anel mágico. E aí, o laço já tá pronto. Vou cortar o fio grande para poder fazer a parte central do laço. Puxo aqui, vou fechar o anel mágico. E aí, eu já tenho o lacinho formado.
Com essa ponta do fio, eu vou enrolar aqui no meio, para ficar mais marcada esse centro aqui, ó. Então, dá umas 4 voltinhas. Vou dar um nozinho entre os 2 fios. Aí o lacinho fica assim. E agora é só a gente costurar aqui na cabeça da gingerbread. Então, posiciona o lacinho na cabeça. E aí, costura onde você gostar, né? Onde você quiser. E aí, costuradinha fica assim. Agora, o mesmo bordado que a gente fez nos braços e nas pernas, eu vou fazer aqui no vestido para dar um charminho a mais para ela. Tá? Então, com o fio branco, a gente vai fazer um zigue-zague aqui para poder fazer um detalhe no corpinho também. A gingerbread prontinha ficou assim, com um detalhe na saia. Um detalhe que fez a diferença, ficou bem fofinha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Quando você fizer a sua peça, poste nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo, que a gente quer ver o seu trabalho por aí. E siga o Círculo nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.